Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente do Brasil eleito por voto direto após a ditadura militar, em uma eleição histórica realizada em 1989. A disputa no segundo turno foi acirrada entre ele, então no PRN, Partido da Reconstrução Nacional, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Collor se apresentava como um político jovem, moderno, ousado e com uma bandeira clara: combater os marajás, funcionários públicos com altos salários e poucos resultados, e a corrupção endêmica. Já Lula, ex-metalúrgico e líder sindical, representava a esquerda e os trabalhadores, propondo reformas sociais e econômicas. Durante essa campanha, a Rede Globo teve um papel controverso. O debate final entre os dois candidatos foi amplamente assistido pelo país, e no dia seguinte, o Jornal Nacional exibiu uma edição do debate que favoreceu visivelmente Collor. A emissora escolheu os melhores momentos de Collor e os piores de Lula, editando de forma tendenciosa. Essa edição foi amplamente criticada na época, e anos depois, a própria Globo admitiu que a forma como o material foi exibido foi inadequada e desequilibrada. Embora nunca tenha assumido oficialmente a intenção de manipular o resultado da eleição, o favorecimento ajudou a consolidar a imagem de Collor como um candidato mais preparado, e ele venceu a eleição com 53% dos votos válidos. Ao assumir a presidência em 1990, Collor encontrou o Brasil mergulhado em uma hiperinflação crônica. Para combatê-la, lançou o chamado Plano Collor, que tinha como figura central a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Zélia foi a primeira mulher a assumir a pasta econômica no Brasil e trouxe um plano ousado e polêmico. Uma das medidas mais impactantes foi o confisco das cadernetas de poupança e contas correntes acima de 50 mil cruzeiros por um período de 18 meses. Essa medida, combinada com congelamento de preços e salários, privatizações e abertura do mercado às importações, causou enorme impacto na população e no setor produtivo. Embora a inflação tenha caído inicialmente, a economia entrou em recessão, o desemprego aumentou e a confiança popular no governo se deteriorou rapidamente. Zélia deixou o cargo em 1991, desgastada pelas consequências do plano. Enquanto a economia patinava, um escândalo de corrupção começava a se desenrolar nos bastidores. Paulo César Farias, o PC Farias, que havia sido o tesoureiro da campanha de Collor, tornou-se o operador financeiro não oficial do governo. Ele organizava um esquema de arrecadação ilegal de recursos junto a empresários, prometendo benefícios em contratos públicos. O dinheiro arrecadado passava por empresas fantasmas, chamadas de laranjas, e parte dele era usada para pagar despesas pessoais da família Collor, incluindo carros de luxo, reformas em imóveis e até mesmo itens do dia a dia. Um desses itens, aparentemente trivial, se tornou peça-chave no processo de impeachment. Um carro Fiat Elba. O veículo havia sido comprado com recursos de uma dessas empresas controladas por PC Farias e era de uso da família do presidente. Embora o valor fosse pequeno, o caso ganhou notoriedade por ser uma prova material de que o presidente havia se beneficiado diretamente do esquema de corrupção. O Fiat Elba se transformou em um símbolo do escândalo, sendo frequentemente mencionado nas investigações e amplamente explorado pela mídia. Não se caça um presidente por causa de um carro, mas pelo que o carro simboliza. Era o argumento recorrente de parlamentares na época. A principal reviravolta no escândalo, no entanto, veio de dentro da própria família do presidente. Pedro Collor de Mello, irmão mais novo de Fernando, deu entrevistas bombásticas em 1992, denunciando o esquema de corrupção comandado por PC Farias e afirmando que o presidente sabia de tudo e era beneficiário direto.